Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre soteriologia, doutrina da salvação. Porque muitas das vezes nós achamos que precisamos praticarmos muitas boas obras para que, em fazendo assim, nós podermos alcançar a salvação. A verdade é que nós não podemos alcançar a salvação mediante boas obras que praticamos. Isto é virtude diante de Deus? Claro que sim, mas isso não atinge o padrão exigido por Deus para que nós possamos ser salvos. Então, por isto mesmo, o Senhor Deus outorgou esta salvação gratuitamente em seu Filho, Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E este Verbo verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Então, a partir do sacrifício de Cristo, quando nós tomamos posse, quando nós recebemos a justiça dele, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero trazer aqui para você uma narrativa sobre um acontecimento registrado aqui na palavra de Deus, em que um homem que era de bastante relevância na época do Senhor Jesus, ele foi até Cristo à noite e quando ele chega até Jesus, ele elogiou a Cristo, dizendo: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer o que tu faz sem que Deus esteja com ele. E a palavra de Deus diz que Jesus, diante deste elogio de Nicodemos, Jesus fala para ele: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quando Nicodemos, ele ouve esta palavra, ele retruca o Senhor Jesus dizendo: como um homem velho como eu pode entrar no ventre de minha mãe novamente e nascer por uma segunda vez? Pois Nicodemos não entendeu que tipo de nascimento Jesus estava falando. Jesus não estava falando do nascimento concebido na relação entre o homem e uma mulher. O nascimento que Jesus está falando é o nascimento espiritual. Porque quando o homem pecou, a palavra de Deus diz que o pecado perpassa toda a humanidade mediante o pecado de Adão. Porque a Bíblia traz no livro de Gênesis que quando Deus fez o homem do pó da terra, Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem para cultivar. E quando o homem foi feito por Deus, a palavra de Deus diz que Deus deu a ele algumas restrições, mas deu liberdade a ele. E Deus diz: podereis comer de tudo quanto está aqui no jardim, porém não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. E a palavra de Deus diz que após a criação da mulher, a Bíblia diz que o tempo se passa e a mulher é enganada por a serpente, Satanás, e ao ser induzida, ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e também deu a Adão. E através de Adão, através da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E aqui houve a depravação total do homem, que é a separação de Deus. E a universalidade do pecado, que é o pecado que perpassa toda a humanidade. Então, em Adão, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Por isto, carecemos deste novo nascimento para podermos novamente ter um relacionamento com Deus, para que novamente nós possamos estar no status quo de absolvição eterna e um lugar de coinonia, de comunhão com Deus. A palavra que eu estou narrando traz a narrativa que, neste diálogo que Jesus estava tendo com Nicodemos, como eu disse, ele não compreendeu. Por isso Jesus continua dizendo para ele que necessário é nascer da água e do Espírito.
Porque se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós precisamos, para nascer de novo, nos arrependermos do nosso pecado, confessar os nossos pecados diante de Deus. Meu amado e minha amada, se você que ainda não tem uma aliança com Deus, está sendo conscientizado por esta palavra, conscientizada por esta palavra, eu quero te dizer que há bálsamo, que há perdão para a sua vida. Basta que você se arrependa dos seus pecados, basta que você confesse os seus pecados e aceite a oferta de Deus que está no seu Filho Jesus Cristo. Porque aqui nesse texto, no versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, minha querida e meu querido, você que não tem uma aliança com Deus e deseja ter uma aliança com Deus, é somente por meio de Cristo. Você não precisa praticar boas obras para obter a salvação. Você precisa se arrepender e crer no Filho de Deus e você será perdoado dos seus pecados, você será redimido dos seus pecados e você passará de um status quo de condenação para um estado de absolvição e de salvação e de vida eterna. Então Deus tem salvação para você. Mas essa salvação só pode ser instalada na sua vida, só pode tornar uma realidade na sua vida se você se arrepender dos seus pecados e confessar o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando o homem, Adão, pecou, nós fomos destituídos da glória de Deus, agora nós carecemos da graça de Deus, agora nós carecemos passar por este ato da regeneração, que é o novo nascimento, para que nós possamos ser salvos e ter um relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 e 10, a Bíblia diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, se você está entendendo esta palavra, se você deseja ter uma aliança com Deus, se você está sendo conscientizado da sua condição de inimizade para com Deus, a sua resposta a esta palavra é se arrepender e confessar e aceitar o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. E em fazendo assim, você será perdoado e você será redimido dos seus pecados. Porque a palavra é clara ao dizer que necessário é nascer da água e do Espírito. Jesus, ele não escondeu de Nicodemos esta realidade. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele elogia Jesus, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu volto a sintetizar, eu volto a ratificar aqui que esse novo nascimento não está falando do nascimento concebido na relação entre o homem e a mulher. Este nascimento se dá na dimensão espiritual. Quando nós nos arrependemos e aceitamos a Cristo, aí há um novo nascimento. Porque houve um posicionamento. Então se posicione, abandone esta vida velha para que você possa viver o novo de Deus. Porque o que Deus tem para você, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, que Deus o ama. Então, meu querido e minha querida, os planos que Deus tem para você é plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, tenha um posicionamento de abandonar a vida velha, abandonar o sistema deste mundo, os conceitos deste mundo, para aceitar a oferta de Deus que está no seu Filho, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, se você foi conscientizado por esta palavra,
Ore desta maneira comigo, confessando os seus pecados, porque se você confessar os seus pecados de coração, se arrepender de coração, ainda há bálsamo de Gileade. O Senhor perdoará os seus pecados e tornará você filho de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus. Mas quando nós nos arrependemos e aceitamos a oferta de Deus, o Senhor, Ele nos perdoa dos nossos pecados, nos redime dos nossos pecados e tira o título de vergonha e nos dá o título de honra que é filho de Deus. Amém? Ore comigo desta maneira. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu fui conscientizado por esta palavra e neste momento, ó Pai, não de lábios, mas com meu coração, eu confesso os meus pecados. Eu reconheço que eu sou um pecador e sozinho eu não posso ter um relacionamento contigo. Eu não posso ter um relacionamento contigo por meio de obras boas que eu faço. Ó Deus, neste momento eu reconheço que sozinho eu não posso ser salvo. Então, neste momento, ó Pai, eu clamo pelo sangue de Jesus. Eu tomo posse da obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu clamo por Cristo Jesus, pela justiça de Cristo. Ó Deus, perdoa meus pecados. Perdoa, Senhor, tudo que eu tenho feito de errado contra Ti. Neste momento eu me arrependo, ó Pai. Escreve meu nome no livro da vida, para o louvor da Tua glória, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aleluia, glória a Deus. Meu amado e minha amada, se você creu nesta palavra, se você orou desta maneira, se considere alguém que é salvo. Agora eu te aconselho procurar uma igreja mais próxima de você, para que você possa ser admoestado, instruído em toda a lei do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós, como filhos de Deus, nós precisamos viver no âmbito da comunhão dos filhos de Deus. Amém? Porque Deus, Ele nos salvou não para vivermos isolados. Deus nos salvou para viver na comunhão dos santos, que são os filhos de Deus. Então, procure uma igreja mais próxima, analise se aquele que está ali é um homem de Deus. Se for um homem de Deus, você pode confiar a sua vida diante de Deus para que Ele possa ser o pastor na sua vida e da sua vida, para te induzir, te conduzir ao caminho que agrada o coração de Deus. Então, peço a você que siga aqui a página aqui do evangelismo, porque você estará ajudando, e também compartilhe esta palavra para outros, para que a palavra de Deus possa alcançar o coração daqueles que ainda não são salvos. Amém? Um grande abraço, até o próximo vídeo.